Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a SIC Notícias noticiou uma intervenção de Paulo Raimundo em que ele basicamente recupera uma frase emblemática, conhecida na política portuguesa, que se lixa a estabilidade na altura da oposição ao governo de Pedro Passos Coelho, governo esse que se encarregou de implementar as medidas negociadas pelo Partido Socialista, mas eram as medidas da Troika. Vamos então ouvir esta intervenção do secretário-geral do Partido Comunista Português, portanto o líder do Comitê Central, e vamos então ouvir a intervenção de Paulo Raimundo em que ele fala sobre a estabilidade e sobre a sua opinião do Orçamento de Estado e diz desde já que não contem com o Partido Comunista para o aprovar. Vamos então ouvir. Aprovação do Orçamento do Estado ainda há tempo e espaço. Nesta matéria nada é relativo, mas Paulo Raimundo já tem uma certeza. Vai haver orçamento? Vai haver orçamento? A pressão é muita. O poder económico é muito grande. Vai haver orçamento? Algum deles vai ter que ceder sobre isso. Mas não serão os comunistas. Com o país a banhos e a discussão adiada para depois das férias, o PCP avisa que não será a boia de salvação do governo e recuperou até uma expressão dos tempos da Troika. Se lixa a estabilidade, porque a estabilidade deste orçamento, a estabilidade desta política resulta na instabilidade de milhões e de milhões de pessoas. Nós estamos preocupados é com a estabilidade da vida da maioria e não com a estabilidade de uma política ao serviço de um punhado, ao serviço de uma pequena minoria. Enquanto alguns apelam à responsabilidade, outros pedem que não se faça chantagem com o Orçamento do Estado e se foque a discussão no essencial. Deixem de falar da forma, deixem de fazer chantagem sobre o orçamento, falem do conteúdo, porque aí é que se decide quais são as opções que são positivas ou que são negativas. Precisamos de um orçamento que corresponda e se insira numa alternativa política que responda aos problemas do país. Bom, meus caros, efetivamente o vídeo era este. Eu consigo perceber determinadas coisas que o Paulo Raimundo diz e digo-vos, em determinada medida concordo. Se este Orçamento de Estado não significar, por exemplo, e dou-vos já alguns exemplos de coisas que seriam muito benéficas para Portugal. Primeiramente, a diminuição da dívida pública, que é muito importante e, como sabem, o equilíbrio orçamental do país é uma coisa muito importante, desde que, obviamente, a diminuição dessa dívida pública não signifique a miséria dos portugueses, pelo menos enquanto se faz essa diminuição. Portanto, desde que uma coisa seja equilibrada com a outra, acho que é importante ser feito. Sugiro também, e era uma coisa que eu acho que era importante, fazer o aumento das exportações e a diminuição das importações. Ora, porquê é que eu digo isto? Temos uma costa privilegiada, uma circunstância geopolítica completamente privilegiada, e nós não a estamos a aproveitar. Eu percebo em determinada medida, em determinadas circunstâncias, outros países que possam estar mais dependentes de importações porque não têm as nossas condições geopolíticas, não têm a nossa rota marítima. E, portanto, eu consigo perceber esses países especificamente, não sei, digo, por exemplo, talvez no centro da Europa, por exemplo, alguma coisa deste género. Portanto, eu consigo perceber isso. Agora, nós não temos razão de queixa nenhuma das nossas condições geopolíticas e das rotas marítimas disponíveis, não temos mesmo razão de queixa nenhuma e, portanto, eu sugeria que isso se fizesse, eu acho que era importante para o aumento da riqueza do país, eu acho que era mesmo essencial. Sugeria também, obviamente, uma diminuição na carga de impostos, obviamente que conjugar isto com a diminuição da dívida pública é sempre uma coisa complexa de ser feita, mas eu acho que quer dizer, em circunstâncias complexas tem que haver um orçamento de Estado com soluções para problemas complexos e, portanto, a diminuição dos impostos é essencial para haver mais investimento, para haver mais empreendedores e para os portugueses conseguirem abrir negócios e para levarem mais dinheiro para casa no fim do mês, que não precisam de ter aumentos salariais. Ora, porque o Estado, quando aumenta o salário, se quer efetivamente, se o objetivo do aumento do salário mínimo for efetivamente que os portugueses levem mais dinheiro para casa, o Estado pode diminuir na carga fiscal que leva e assim os portugueses têm mais dinheiro no bolso. É verdade, é um truque de magia interessante. Portanto, podemos diminuir a carga fiscal e os portugueses ficam com mais dinheiro no bolso. Muitos de vós dirão, bom, mas há um problema do ponto de vista das receitas do Estado. Eu não creio que haja um problema. Segundo os socialistas, até tínhamos um superávit, portanto não haveria um problema, não é? Obviamente que o superávit, pelos vistos, já é falso e do ponto de vista de despesas tidas em determinadas alturas isso já se apresentou falso, mas era uma questão de ironia. Agora, deste ponto de vista, estas 4, 5 coisas eram essenciais. Aumento das exportações, diminuição das importações, diminuição da dívida pública, muito importante, diminuição dos impostos, retenção, e esta é das mais importantes, retenção dos nossos jovens, não só dos qualificados, mas também como dos pouco qualificados, porque os pouco qualificados fazem os trabalhos que esta massa de imigração está a fazer, só que fazem-no no Luxemburgo, na Finlândia, na Suíça, nos países nórdicos, efetivamente, que é onde ganham salários adequados. E, portanto, os jovens, se calhar, que não têm tantas qualificações, e posso-vos garantir, porque é a minha geração, conheço alguns,
que saem daqui, não têm qualificações para fazer grandes trabalhos, mas vão para outros países fazer os mesmos trabalhos, têm mais dinheiro disponível ao fim do mês, conseguem amealhar mais dinheiro e depois alguns deles, depois disso, voltam. E portanto eu posso-vos garantir que estes jovens não saem daqui única e exclusivamente porque adoram o Luxemburgo, a Suíça ou a Finlândia. Estes jovens, e até pessoas de outras idades, saem porque não veem o seu trabalho retribuído no fim do mês, com salários, com aumentos, com menos carga fiscal, com mais poder de compra e, portanto, como não veem essa retribuição, optam por sair e, no meu entender, bem. Efetivamente. E depois, se este orçamento de Estado não significar, além destas coisas todas, também o controle da imigração, a deportação de alguns imigrantes e o fim da narrativa de que precisamos de imigração massiva para que o país sobreviva porque contribuem muitíssimo para a segurança social e estão a pagar as reformas dos nossos idosos, se também significar o fim dessa narrativa e deportações e etc., eu acho que também é importante. Estes imigrantes estão a pagar as próprias reformas e para aqueles que dizem que estes imigrantes estão a pagar as reformas dos nossos idosos, bom, efetivamente, então têm que admitir que vamos ter que importar ainda mais pessoas para manter o esquema em pirâmide funcional e para as pessoas que vierem pagarem as reformas dos imigrantes da primeira geração, ou da segunda ou da terceira, não é? E, portanto, teríamos de continuar a aumentar este esquema em pirâmide que é a segurança social portuguesa, aparentemente segundo a narrativa destes artistas. Estes imigrantes, meus caros, não há almoços grátis, estão aqui e estou a falar dos que trabalham e dos que descontam, que não descontam grande coisa e como têm benesses fiscais, determinados subsídios, etc, e determinados apoios, nem sequer dão lucro. A maior parte deles não dão lucro e isso é o que a Segurança Social e esta narrativa toda não vos diz. Eu já postei uma tabela antes, podem ver na minha comunidade, e tenho uma tabela por zona do mundo de onde vêm, a qualidade ou o rácio de descontos que estes artistas fazem. E a maior parte deles está em prejuízo para com a Segurança Social. Mas depois temos uma minoria, muitas vezes europeia, a maior parte das vezes europeia, de franceses, de malta do Reino Unido, dos Países Baixos, etc., onde o lucro que dão à Segurança Social é tão grande que acaba por tapar o prejuízo que determinados imigrantes indostânicos e até da comunidade CPLP, por exemplo, dão. Não podemos continuar a tapar o sol com a peneira. A questão da Segurança Social é uma imbecilidade completa e nós não precisaríamos de importar imigração massiva se conseguíssemos reter os nossos jovens. Nós não retivemos os nossos jovens porque incentivamos os jovens a estudar, continuamos a incentivá-los a estudar, mas quando chega a hora deles retribuírem ao país e terem acesso a um salário digno das qualificações que adquiriram ao longo de vários anos de estudo, quando chega essa hora, Portugal diz, bom meus caros, se calhar é melhor irem para outros países nórdicos, por exemplo, irem para junto da comunidade portuguesa do Luxemburgo, porque efetivamente se querem um salário digno, em Portugal não pode ser. Mas bom meus caros, da minha parte era isto. Paulo Raimundo efetivamente disse que se lixa a estabilidade e digo-vos, se este Orçamento de Estado não tratar dos problemas que eu mencionei, como há tantos outros e como seguramente vocês se lembrarão de alguns, se este Orçamento de Estado não tratar dos problemas dos portugueses, muito honestamente não sei para que é que queremos a estabilidade. Para receber mais fundos europeus e para as bazucas serem distribuídos pelos amigos do governo. Não me parece que isso seja do interesse nacional, do interesse da nação. Muito honestamente não vejo por que raio aqui haveríamos de querer estabilidade se isso não garante a melhoria das condições de vida das pessoas. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, entretanto se ainda não deixaram. Obrigado pelos 17 mil subscritores, meus caros. Subscrevam o canal, vamos a caminho dos 20 mil. Muito obrigado, meus caros. Agradeço-vos por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.